pessoal, eu sou Manuela de Oliveira, professora especialista no ensino da matemática. E a aula de hoje é sobre polígonos. Poli significa, tem uma origem grega, que significa muitos. Gonos são ângulos, Mas para a gente entender melhor o que são os polígonos, como que eles são formados, o que é polígono, o que não é, nem toda figura plana é polígono, a gente vai ver na aula de hoje, tá? E a gente precisa compreender o que é linha poligonal. Uma linha poligonal é uma linha desenhada no plano, situada no plano, formada apenas por segmentos de reta. E esses segmentos de reta não podem ser colineares, ou seja, não podem estar na mesma linha. Esses segmentos de reta não são linhas poligonais, porque eles estão na mesma linha. As linhas poligonais podem ser classificadas entre abertas, fechadas, simples ou não simples, tá? Aqui eu trouxe essa linha poligonal aberta, ok? Você vê alguns segmentos de reta, mas eles não fecham, ok? A extremidade do primeiro não coincide com a última extremidade, então é uma linha poligonal, só que aberta. Já aqui eu tenho uma linha poligonal fechada, porque o começo de uma termina no outro, ok? A gente consegue fechar. Aqui também eu tenho uma linha poligonal fechada, A figura toda fechadinha. Já esta linha poligonal não é fechada, porque você vê que a extremidade final não coincide. Uma linha poligonal pode ser simples ou não simples. Essas linhas poligonais são não simples, porque elas têm cruzamento. Essas linhas poligonais são simples, porque não tem cruzamento. Polígono é qualquer linha poligonal que seja fechada e simples. E o que significa isso, então? Um polígono é uma figura plana, em que o contorno dessa figura plana só tem segmentos de reta que não se cruzam, tá? E esses segmentos formam uma figura fechada. Ok? Então aqui eu tenho uns exemplos de polígono. Por que aqui é polígono? Ó, é uma figura fechada. Claro, gente, isso aqui tinha que ser desenhado no plano, Mas isso aqui é só para mostrar. É uma figura toda fechada, formada apenas por partes retas, não tem nada arredondado e nada se cruza. Aqui também eu tenho a figura toda fechadinha, formada por partes retas que não se cruzam. Aqui eu tenho uma figura formada apenas por partes retas que não se cruzam, mas essa figura não é fechada aqui em cima, então não é polígono. Olha essa figura aqui. É uma figura fechada, só tem partes retas no contorno, é uma figura plana também. O problema daqui que faz com que não seja polígono é porque os segmentos de reta se cruzam. Então, não é um polígono. Aqui eu tenho outra figura fechada, bonitinha. O contorno todo direitinho, tá? Uma figura plana. Qual o problema que faz com que essa figura não seja um polígono? Porque tem uma parte arredondada, ok? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre classificação em relação ao polígono ser convexo ou não convexo. Eu fiz esse segmento de reta aqui para mostrar para vocês por que, por exemplo, que este pentágono é convexo. Onde eu colocar o meu segmento de reta com extremidades aqui dentro, todo o segmento de reta fica aqui dentro, tá vendo? O mesmo não acontece com este polígono. É um polígono. Ó, se eu colocar o segmento de reta aqui, ele fica todinho dentro da figura. Se eu colocar o segmento de reta aqui, tá todinho dentro da figura. Aqui também. Mas olha só o que acontece se eu coloco o segmento. Não é convexo. Porque se a gente fizer um traço em determinados locais, por exemplo, se eu conseguisse fazer daqui a daqui, uma grande parte vai ficar fora.
Agora nós vamos falar sobre os elementos de um polígono. Eu trouxe aqui este polígono, tá? Com essas letras que eu vou explicar o significado de cada uma delas, tá? Eu desenhei essa figura no meu quadrinho para mostrar melhor para vocês, tá? Essa figura aqui tem 1, 2, 3, 4 lados. Mais à frente, nas próximas aulas, você vai descobrir que o nome específico dessa figura é trapézio. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Elementos de um polígono. Aqui um exemplo de polígono. Nós vimos alguns aqui já. Lados do polígono são os segmentos de reta. Por isso que tem esse traço em cima. A gente viu em aula anterior que segmento de reta tem que ter um tracinho em cima, né? Então, o nome desse lado é segmento AB, ou BA. O nome deste lado do polígono é segmento BC ou CB. O nome deste lado aqui é segmento CD ou DC. E o nome deste lado aqui de cima se chama segmento AD ou DA, ok? Vértices são os pontos de encontro dos segmentos de reta. Por isso que os vértices estão de letra maiúscula, porque qualquer ponto tem que ser de letra maiúscula. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. E aqui, no final, nós temos o nome de cada um desses ângulos, tá? O ângulo B, eu coloquei esse quadradinho. Toda vez que você vê isso aqui na matemática e na geometria, você vai entender que esse quadradinho significa que é um ângulo reto, ângulo de 1/4 de volta, ou ainda um ângulo de 90 graus. Mas qual o nome dele? Okay? O nome desse ângulo aqui de cima é o ângulo DAB. Ou o contrário, vocês já viram, ó. DAB ou BAD, né? O importante é o A estar no meio. O nome deste ângulo aqui é o ângulo ABC, sempre com acento na letrinha do meio, indicando a origem, o vértice do ângulo. Ou CBA, o importante é o B estar no meio. O nome desta abertura aqui, ó, deste giro aqui, deste ângulo, é BCD, o C no meio, ou DCB, acento circunflexo. E o último ângulo, aquelezinho lá que está o D, é CDA, ou ADC, como a gente já viu em aulas anteriores sobre o ângulo. Ou a gente ainda tem essa última opção aqui embaixo, que é o nome de cada vértice com acento circunflexo. O nome dos polígonos está associado à quantidade de lados que ele tem. Ou seja, um polígono de 3 lados é o triângulo. Tem vários tipos de triângulo, né? Vários formatos, mas um triângulo é qualquer polígono que tenha 3 lados. Um quadrilátero. Aqui a gente tem quadrilátero. É um polígono com 4 lados. Qualquer figura com 4 lados. Um pentágono. Aqui a gente tem um exemplo de pentágono. É uma figura, um polígono com 5 lados. Penta, né? 5. Um hexágono é um polígono com 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Hexa, 6. Um heptágono é um polígono com 7 lados. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segmentos de reta. Heptágono. Um polígono, olha, 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono. Polígono com 8 lados. E aqui eu tenho um polígono com 9 lados. É o eneágono. E por aí vai. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.